Obrigado, bom dia a todas as pessoas. A nossa avaliação é que foi uma reunião fluida, como esperado a gente ouviu, todas as delegações dos países membros do G20 se pronunciaram, foram discutidas as 3 prioridades, os 3 tópicos do GT Educação do G20, que se comunicam com aquelas 3 prioridades gerais também da Presidência da República para todo o G20. Foi bastante construtiva a reunião, as delegações demonstraram muito apoio ao documento que o Brasil distribuiu, a proposta inicial de como abordar esses 3 temas, e houve também uma reiteração do apoio que a gente deve receber agora das 3 organizações internacionais que vão nos ajudar especificamente em cada um desses 3 temas. Então, a OCDE no tema 1, a Unesco no tema 2 e o Unicef no tema 3. Também ficou, digamos assim, plasmado o acordo do grupo com o calendário que a gente propôs. A próxima etapa agora, provavelmente no mês que vem, uma nova videoconferência específica para fechar os termos de referência específicos do Prêmio G20 de Engajamento Comunitário, essa ideia do ministro de que a gente consiga trazer o G20 para o pé no chão, para uma conversa sobre o engajamento comunitário das escolas, da qual participem também representantes de dentro da escola, professores, diretores. É sempre mais difícil, para uma reunião internacional, contar com estudantes menores de idade, né? Isso requer aí muito mais trabalho logístico, mas, enfim, trazer o G20 para o chão da escola. E a Natália vai falar um pouco depois, mas o engajamento comunitário foi uma coisa que as delegações sentiram, faz mesmo muito sentido, é um tema do momento e que não está bem coberto nos outros fóruns internacionais da educação. Depois, em maio, a gente tem uma reunião presencial agendada para esse prédio aqui em Brasília, dias 20 a 22, para debater mais especificamente com o grupo um tema que também é muito caro ao ministro Camilo Santana, que é o da valorização dos professores, dos demais profissionais da educação, e no caso do G20, especificamente, o que o grupo pode fazer para ampliar, enfim, e sobretudo corrigir questões de desigualdade de acesso, de representatividade e diversidade, no que diz respeito à formação dos profissionais da educação, com oportunidades para sair do seu próprio país, né, para momentos de experiência internacional, como uma forma de valorizar, de reconhecer os profissionais da educação, começando pelos professores. Os participantes do G20, muitos deles têm uma participação direta nos seus países, nos programas de intercâmbio, nos programas de mobilidade. Então, a gente espera, como resultado dessa conversa, ampliar oportunidades e diversificá-las, verificar que elas estão chegando de uma maneira equitativa, inclusive atenta, né, às diferenças, reconhecendo grupos que precisam de mais apoio para que haja essa valorização dos profissionais, essa representatividade dos corpos docentes nos vários países. Depois, a gente tem no calendário uma reunião no Rio de Janeiro, em julho, começo de julho, 8 a 10, que vai tratar do compartilhamento de material digital, material pedagógico digital, sobre educação por desenvolvimento sustentável. A educação por desenvolvimento sustentável é um conceito relativamente novo, mas, enfim, que todos os países têm procurado, de uma maneira ou outra, incorporar aos currículos, e a gente tem visto que falta ainda mais compartilhamento internacional de bons materiais, né? A gente falou que o professor não precisa reinventar a roda, muitas vezes ele pode se inspirar numa aula bem preparada de um outro contexto, ainda mais num assunto que é global, como educação para o desenvolvimento sustentável, não é história do Brasil, né? Não é um assunto específico de cada localidade. E há bons materiais por aí, mas ainda poucas iniciativas de compartilhamento. E, do outro lado, os professores, nas pesquisas que são feitas, mostram que eles têm consciência da importância do tema, vontade de levar esse tema à sala de aula, mas ainda um pouco de insegurança, né? Eu mesmo, quando estudei, esse não era um conteúdo tão presente no currículo, na sala de aula. Então, como é que a gente oferece aos professores essas ferramentas para levar esse debate para a sala de aula, de uma maneira também que empodere estudantes, né, que os estudantes sejam participativos, já que é um tema que exige esse engajamento. E, finalmente, está prevista a Ministerial de Educação do G20 para o finalzinho de outubro, em Fortaleza. Esses termos de referência sobre engajamento comunitário que a gente espera finalizar em breve,
em Fortaleza, a gente espera, com os ministros, debater esse tema mais diretamente, né? Vamos revisar o que foi feito em formação docente, vamos revisar o que for feito em educação para o desenvolvimento sustentável, mas dedicar também mais tempo em Fortaleza à questão do engajamento comunitário das escolas. Inclusive, o ministro Camilo reiterou isso no vídeo, né, que foi divulgado na abertura dos trabalhos. Ele espera que os ministros da educação do G20 possam conhecer de perto a experiência brasileira com o Programa de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação, durante essa reunião ministerial de Fortaleza no finzinho de outubro. Em síntese é isso, vou passar a Natália para talvez detalhar um pouco dos comentários que a gente recebeu dos países sobre esses temas. Então, só reforçando aqui um pouco do que o Francisco muito bem colocou, as nossas prioridades, né, do Grupo de Trabalho de Educação foram decididas em conjunto, né, conversando com os demais países, os países membros do grupo e com as organizações internacionais que estão nos apoiando e definidas ali pelo ministro Camilo na reunião de ministros da Índia no ano passado. Essa primeira prioridade que Francisco falou, né, de valorização dos professores, foi muito bem recebida pelos países membros convidados. Algo interessante ali que ficou na minha cabeça depois da reunião de ontem é que a qualidade da educação não vai além da qualidade do professor. Então, isso é uma das grandes razões da gente colocar esse tema, né, de valorização dos professores em discussão. E algo que congrega ali todos os países do G20, né? A nossa segunda prioridade, que é a partilha, né, de plataformas, a partir da plataforma digital de conteúdos educacionais em desenvolvimento sustentável, também foi algo muito bem recebido e, como o Francisco colocou, muitos países já têm esse compartilhamento doméstico, né, dentro dos próprios países, mas muito pouco existe de compartilhamento internacional desses conteúdos. E o G20 colocando isso no nosso grupo de trabalho seria um grande ganho para a educação. Isso foi um parceiro nosso da OCDE que colocou hoje, por exemplo. E na nossa terceira prioridade, que é o engajamento da escola-comunidade, foi colocado também pela Unesco hoje, que hoje em dia já se vê a escola como um grande hub da sociedade, né? Como muito mais do que uma escola, muito mais do que o ensino ali do aluno, da criança em si, é uma forma de troca com a sociedade toda ali em volta, né? Com a comunidade que envolve aquela escola. Espaço aberto para perguntas. Os senhores querem acrescentar? Disponível para perguntas? Por favor. Olá, bom dia. Eu sou Franciele, da equipe de comunicação do site do G20. E aí eu queria fazer duas perguntas mais específicas. Quanto ao prêmio para engajamento comunitário das escolas, se já está, né, decidido, serão apenas escolas públicas, participarão escolas particulares, como que vai funcionar para as escolas se inscreverem, qual é a premiação. E outra sobre a participação de entidades, né? Em outras reuniões, além dos países membros e dos países convidados, também participaram algumas instituições internacionais. Quais instituições participaram e se, além das representações de organizações dos docentes, também houve representação dos educandos, se alguma organização estudantil participou dessas reuniões? Obrigado. Bom, o Global Student Forum, né, que é o Fórum Global dos Estudantes, do qual a UNE, a UBS e a NPG pelo Brasil fazem parte, foi sim convidado para as reuniões. A gente entende que o Global Student Forum está num processo de definição do seu representante para o G20. Eles não intervieram na reunião ontem ou hoje, mas dentro do Brasil, a UNE, a NPG e a UBS foram consultadas no momento da construção da nota temática brasileira, o Global Student Forum foi convidado, sim, a participar das reuniões. A gente espera que, já para a reunião presencial aqui de Brasília de maio, se não, para essa próxima videoconferência, já deva haver
presente na sala uma representação dos educandos, né, por meio da representação estudantil. Hoje não houve, eu acho que por uma questão, enfim, de agenda, de logística do próprio grupo. E os países receberam muito bem, a África do Sul, em especial, fez menção a isso, achar muito importante que haja essa participação social dentro do grupo de trabalho em educação. Quanto à Education International, né, que é o sindicato global que representa os professores pelo Brasil, entendo que a filiação é da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eles estiveram presentes. Ontem, quando a gente conversou particularmente de valorização da carreira docente, o secretário-geral da Education International participou do debate, hoje eles também acompanharam o debate. Ele até se recordou que no primeiro ano de reunião do GT Educação do G20, que foi ainda em 2018, a Education International chegou a ser convidada e teve presente em um outro evento, mas desde então esse convite não tinha acontecido novamente. Então ele agradeceu muito, e para nós, para o Brasil, é natural e muito necessária essa presença dos representantes de trabalhador e de educandos dentro do grupo de trabalho junto com os países. Outros participantes, existem aquelas organizações convidadas para todos os grupos de trabalho do G20, e a elas o grupo de educação acrescentou algumas, né? A OCDE, por exemplo, com quem o Brasil tem um envolvimento já de longa data, no PISA, em outros programas, teve presente também o UNICEF, que é nosso parceiro na prioridade 3, e algumas outras organizações que intervieram são aquelas que têm participado de outros GTs do G20 sob a presidência brasileira, caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial. Então, em síntese, fora os países, esses foram os representantes internacionais. Sobre o prêmio, primeiro, a gente tomou a decisão, o Brasil como um país organizador, de não abrir nacionalmente inscrições para essa iniciativa do G20. A gente entende que o Programa Nacional de Alimentação Escolar já é premiado e reconhecido globalmente, ele é uma referência. A gente fez hoje até uma exibição de um outro vídeo curto, que está disponível também nas plataformas, que é o vídeo sobre a iniciativa do Mercosul de escolas na fronteira e da integração fronteiriça que a escola promove, mas só como um exemplo, porque, como organizador do prêmio, a gente prefere, digamos assim, ter que ter o voto de Minerva, se tiver que desempatar alguma questão, não inscrever escolas brasileiras esse ano. Se a África do Sul, que é a presidência seguinte, ou outras presidências do G20, vierem a manter essa ideia do prêmio, aí, com certeza, a gente vai engajar o Brasil e fazer nacionalmente também essa possibilidade. Mas o prêmio ainda está em fase de concepção. Uma das questões que se debateu hoje é, com o pouco tempo que a gente tem até outubro, se cada país vai abrir um processo nacional de seleção ou se ele vai simplesmente aproveitar algum processo pré-existente. Alguns países têm premiações anuais para professores, para escolas, e a gente não quer fechar a porta que os países mesmo escolham a maneira como eles querem determinar os seus participantes dessa iniciativa do G20. Para nós, o importante é que, junto com os ministros, a gente conte com pessoas do chão da escola, né? Do professor, o docente, para o debate ficar também um debate com o pé no chão, né? Não só um debate conceitual, mas também conceitual. Com relação à participação de escolas públicas ou privadas, bom, vai depender de cada país como ele vai conduzir. O que a gente debateu com o grupo e houve uma ampla margem de apoio foi em partir de 5 categorias. Elas podem requerer algum ajuste daqui para outubro, mas, em princípio, a gente vai ter um reconhecimento a alguma iniciativa de educação infantil, né, que se falava anteriormente no Brasil, pré-escolar, e cada vez mais o mundo vê com muita atenção esse público e a importância disso para o futuro, né, das pessoas. Um reconhecimento às escolas do ensino fundamental, obrigatório na maior parte dos países, que vai ali dos 6 aos, em alguns casos, 15 anos, outros 18 anos. Um reconhecimento a escolas que se dedicam ao ensino profissional e tecnológico, né, que em inglês fala assim, TVET em geral, e aqui é quase sempre escolas de ensino médio nos países que se dedicam a isso. Um reconhecimento particular a universidades que façam esse trabalho de extensão, de engajamento comunitário por meio também da educação infantil das escolas. Aproveitar para dizer que o Brasil vai sediar ainda em março a Conferência Regional de Educação Superior, e esse conceito da extensão universitária, que é tão caro ao Brasil e é caro à América Latina em geral, vai estar em voga, e então também dentro do G20 existe o reconhecimento ao papel da universidade no engajamento
com as escolas, com as comunidades. E o quinto e último, a gente sugeriu, o presidente Lula vai à cúpula da União Africana em breve, que haja um reconhecimento particular à União Africana. É o primeiro ano em que a União Africana participa como membro pleno do G20. Então, claro, uma escola africana pode vencer, ou não sei se vencer é a palavra adequada, pode ser reconhecida em qualquer uma das 4 categorias anteriores, mas a gente queria também ter um quinto reconhecimento especialmente voltado a uma escola de qualquer natureza no continente africano, como uma forma de homenagear mesmo e reconhecer a importância de olhar para o continente africano, agora que a União Africana é um membro pleno do G20. Então, essas seriam as 5 categorias, independentemente se públicas ou privadas, até porque essa distinção varia também de um país a outro. A gente ainda está hesitante de falar em competição ou em vencedor, porque talvez a gente precise pensar que o G20 não tem a pretensão de, nesse ano, identificar a melhor escola do mundo, não se trata disso. Trata-se de contar com iniciativas concretas, selecionadas e reconhecidas, que a gente possa compartilhar entre os países e que possam ajudar os próprios ministros da educação, quando reunidos, a ter presente o que tem acontecido dentro das salas de aula.